Olá pessoal, aqui é Anderson Hernandes da Tactus Contabilidade e nesse vídeo aqui hoje eu quero falar para você que vai abrir o seu negócio, como é que você vai tomar a decisão se você vai abrir uma empresa como microempreendedor individual, que é o MEI, ou você vai abrir uma empresa que é o Simples Nacional. Como é que você vai tomar essa decisão? O que você precisa considerar? Então veja nesse vídeo que eu vou te ensinar agora. Primeira coisa que você tem que pensar é, para que você vai abrir a sua empresa? Se essa atividade que você vai abrir, ela pode sim, de fato, se enquadrar no MEI. Então, lá no microempreendedor individual, no portal, existem as atividades permitidas, que elas estão ali por ordem alfabética, e lá você pode consultar se existe a sua atividade dentre aquelas atividades propostas ali. Então, você chegando a essa conclusão, você já sabe que a sua atividade pode se enquadrar. Normalmente, qual é o perfil de uma empresa que pode se enquadrar no MEI? São empresas que são muito pequenas. São empresas que normalmente é formada somente pelo seu proprietário, apesar que ele pode ter um funcionário, mas fica um pouco inviável quando você olha o limite de faturamento, que é o faturamento de 60 mil por ano, ou seja, 5 mil por mês, você tem um funcionário registrado que vai te custar, por exemplo, ali, se um funcionário for registrado a R$ 1.500, ele vai te custar ali cerca de R$ 3.000 por mês. Então, e você ainda ter o seu retorno financeiro e você pagar todas as despesas do funcionário, então é meio inviável hoje você ter um negócio com um funcionário registrado no MEI, ainda que a legislação te permita. E se a sua atividade se enquadra ali, dentre as atividades permitidas. Então, se esse seu negócio pode se enquadrar ali e você de fato vai seguir o requisito de que você só pode faturar os 5 mil por mês, então, perfeito. Você pode abrir a sua empresa no MEI. Agora, o que você tem que levar em consideração é que facilmente você pode estourar esse limite. Se você estourar esse limite, você vai estar irregular com a sua empresa. E o governo está mapeando as pessoas que abriram o seu MEI e que estão faturando muito mais do que o MEI é devido e que, consequência disso, não estão regularizando sua situação para o Simples Nacional, que seria a próxima categoria para uma empresa se enquadrar. Então, se você vai faturar mais do que 60 mil reais, muito cuidado. Você vai ter problemas com a Receita Federal nesse aspecto do MEI. Então, você precisa tomar cuidado nesse aspecto aí. Se a sua atividade não é atividade permitida, também muito cuidado. Porque se você colocar uma atividade que não é atividade permitida, você também está incorreto nesse aspecto. Outra coisa também. Existe um grau de inadimplência muito grande para empresas que se enquadraram no MEI e que não estão pagando sequer os valores pertinentes mensal que devem ser pagos. Isso também está incorreto. Para você ter uma ideia, até na hora de você fazer o seu imposto de renda, pessoa física no ano seguinte, se você não pagou os seus impostos do ano anterior, você está incorreto e não pode, por exemplo, declarar esse rendimento de forma correta, como tem que ser declarado. Existe uma regra para isso, que já foi tratado no outro vídeo, então não vou mencionar nesse vídeo aqui em questão. Mas é importante que você leve em consideração esses aspectos aí. Também você imaginar que o MEI te dá a liberdade de fazer o que você quer, você também tem que pensar que as coisas não são bem assim. Por exemplo, você não pode sair de uma empresa que você estava contratado como funcionário, abrir um MEI e começar a emitir nota fiscal para aquela empresa. Você não pode agir dessa forma, isso também não é permitido. Você também tem que levar em consideração que se você incorrer nesses aspectos onde você não fizer o pagamento devido, então automaticamente você pode perder essa condição de MEI. Outra coisa também é que o valor que você paga de INSS no MEI é um valor muito baixo. Então, para efeitos de aposentadoria, o retorno que você tem de aposentadoria é referente ao salário mínimo. Você não tem um retorno maior do que isso. Então você precisa se preocupar com relação a essa questão também da aposentadoria, tá bom? Se você quer ter a longo prazo uma aposentadoria mais justa, né? Se é que pode-se dizer que a aposentadoria é justa nesse país, mas enfim, você quer ter ali um rendimento maior, pertinente à sua aposentadoria, você precisa considerar que esse rendimento do MEI ele vai ser muito pequeno, que você pode alcançar. Então, por que o governo criou o MEI? O governo criou o MEI para tirar da informalidade um monte de gente que está na informalidade, estava na informalidade, pessoal que estava trabalhando na rua, pessoal que estava trabalhando ali com atividades totalmente de modo informal, e essas pessoas começaram a pagar esse valor, que não é um valor considerável para o governo, mas quando soma-se
o valor de milhares e milhares de pessoas ou milhões de pessoas que entraram no MEI, então esse valor se torna preponderante na arrecadação tributária do governo. Então isso trouxe a legalidade para vários negócios. Porém, tem que ser levado em consideração porque eu já vi ações da Receita em relação ao faturamento, em relação à atividade irregular. Então isso pode te gerar problemas a longo prazo. Então leve em consideração o que tipo de empresa você vai abrir. Se você for abrir uma empresa mesmo focado, voltado para poder ter um crescimento do seu negócio, nem parta para o MEI, já parta para uma empresa no Simples Nacional. Você vai ter uma tributação aí por volta de 6%, 4,5%, depende do que você vai escolher de atividade, mas isso vai te dar uma condição muito melhor para que você possa ter um negócio de verdade que realmente vai te dar rentabilidade a longo prazo e te dar regularidade fiscal, tá bom? Se tiver alguma dúvida, mande para nós, estamos à disposição. Um grande abraço, até a próxima.